Voltou? Então se inscreve, dá um like, comenta, compartilha, né? Esse aqui é o canal do Rabi Lopes, um canal de variedades com cosmovisão cristã. E esse tema hoje, hein, gente? Então, a lei de Moisés não é para amadores. Nós temos ouvido muita gente dizendo bobagem sobre a lei de Moisés. E o que eu queria hoje é chamar a sua atenção para duas coisas. Se você não entender duas coisas da lei de Moisés, você tem grande possibilidade de mentir muito sobre a lei de Moisés. Duas coisas que as pessoas dizem e que nem de longe a lei de Moisés falou isso, nem de longe Deus mandou que fosse falado isso na lei de Moisés. A primeira delas é quando um pregador diz assim: olha, no tempo em que o homem era salvo pela lei de Moisés. Uau! Eu queria dizer que esse tempo nunca existiu. Nunca existiu um tempo em que o homem fosse salvo pela lei de Moisés. Porque se fosse assim, ninguém teria sido salvo. São aproximadamente 614 mandamentos. E os homens que mais se destacam na Bíblia, você vê eles quebrando esses mandamentos da lei o tempo todo, fazendo coisas absurdas. Eles não conseguem andar nessa linha da lei. Aliás, a lei, ela foi feita para te pegar, num certo sentido. Porque a Bíblia diz: pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. O que a lei está dizendo o tempo todo é: você está errado, você está errado, você está errado, você está errado. Se você se mexer, você está errado, se você respirar, você está errado. Então, não houve esse tempo em que o homem foi salvo pela lei. A pergunta é: bom, se nunca houve um tempo em que o homem foi salvo pela lei, eu ouço meus pastores, eu ouço meus líderes dizendo isso, então como é que as pessoas eram salvas? Elas eram salvas como sempre foram, pela graça, simplesmente. Ou no período da lei, ou no período de Noé, ou no período da igreja, em qualquer época, as pessoas foram salvas pela graça. Graça é Deus se aproximando do homem para o abençoar. É o favor imerecido de Deus. A graça de Deus é de cima para baixo, e isso necessariamente não tem nada a ver com o ser humano. Aí nessa hora deve estar passando na sua cabeça assim: mas e Davi? O pessoal gosta de Davi demais, né? Se os evangélicos tivessem um santo, seria São Davi, seria o padroeiro, e o concorrente seria São Jacó. O pessoal gosta desses dois. Mas e Davi? Davi não era o homem segundo o coração de Deus? Sim, claro. Segundo o coração de Deus, não o coração de Davi. É o coração de Deus que busca Davi, inicialmente. É o coração de Deus que é, entre aspas, apaixonado por Davi. Tudo começa em Deus. Ele é segundo o coração de Deus, não é o Deus segundo o coração de Davi. E quer saber de uma coisa sobre Davi? Uma vez alguém disse assim: olha, essa semana nós vamos dar aqui para a sua família a bênção de Davi. E alguém que conhecia a escritura falou assim: a bênção da família de Davi, ele falou. E alguém que conhecia a escritura falou: vá amaldiçoar outro, né? Porque a família de Davi é um desastre. Ele é um péssimo pai, tem estupro de irmão com irmã dentro de casa, tem um irmão que mata outro, ele passa 2 anos sem falar com o filho, ele não consegue falar, ele não consegue olhar na cara, ele é um desastre, como pai, ele é um desastre. Além do mais, o cara morre com 10 mulheres. Você acha que ele foi salvo por causa da lei de Moisés? Se ele foi salvo, se ele está salvo, não é por causa da lei de Moisés. O cara morre com umas 10 mulheres. Esses caras bíblicos parecem que eram insaciáveis, porque eles tinham um bocado de mulher. Aí depois eles ainda tinham as concubinas. Você sabe para que se servia as concubinas? As concubinas eram para concubinar, né? E eles ainda traíam, quer dizer, esses caras eram insaciáveis. E não vem com aquela historinha:
mas ele, no fim da sua vida, se arrependeu de todos os seus pecados que ele praticou contra a lei de Moisés. Isso aí é o teu desejo, tu não sabe de nada. Existem as coisas que eu como roteirista, gostaria que fosse e as coisas que realmente são. Então, a primeira coisa da qual você deve se livrar é que houve um tempo que o homem era salvo por aquela lei. Não houve quem cumprisse aquilo. Nem a nação de Israel como nação cumpriu, né? Nem o ano do jubileu eles conseguiram cumprir. E acho que nunca cumpriram o ano sabático. O ano sabático trabalha 6 anos, folga 1. Eles cumpriam o sábado de vez em quando, mas o ano sabático, passar um ano deixando a terra descansando. Aliás, o cativeiro babilônico aconteceu por causa para cumprir pelo menos 10 anos sabáticos, 70 anos, né? Então esqueça essa parte, não tem esse período em que o homem era salvo pela lei. A segunda é mais perigosa. Eu não sei se é mais perigosa, mas é que é mais fácil de crer, né? Porque qual é a crença que o pessoal tem sobre a lei de Moisés? É que quando você cometia um pecado, dentro do sistema sacrificial, você matava um cordeiro e pronto, estava resolvido. Não. Para entender esse não, você tem que dividir, como a Bíblia divide, a lei de Moisés, você tem que dividir os pecados em 2 tipos de pecados. Existem os pecados involuntários, que são chamados de pecados por ignorância, e tem os pecados voluntários. Então, deixa eu explicar. Pecado por ignorância é aquele que você pecou sem querer querendo. Dentro da lei de Moisés, estou falando, né? E toquei no cadáver. Sem querer, foi sem querer. Pecou, tinha que fazer um sacrifício. Comi uma comida imunda, mas eu não sabia que era imunda, porque são tantas que eu não sabia. Comi lagosta, é imundo. Pela lei de Moisés era imundo. Tudo que vem do mar e não tem escama, imundo. Toquei na mão dessa mulher e ela emitiu fluxo, ela estava sem ter feito o sacrifício da purificação, porque foi sem querer. Qualquer coisa que fizesse, assim, por ignorância, um deslize, não foi voluntário, foi involuntário, aí sim você fazia um sacrifício. Mas para os pecados voluntários não tinha sacrifício. Se o cara fosse pego em adultério, ele não podia dizer assim: foi mal, eu vou ali fazer um sacrifício e estará tudo resolvido. Não, senhor. O adúltero era apedrejado. É por isso que o escritor de Hebreus diz: já não resta sacrifício. Você peca voluntariamente, não resta sacrifício. É assim que é a lei de Moisés. Feiticeira, não podia viver, era queimada. O adúltero era apedrejado. Então, o assassino era punido. Se for involuntário, fuja para a cidade de refúgio. Fique lá até morrer. Não tinha cadeia, tinha cidade de refúgio. Então, deixa eu explicar na linguagem do próprio Moisés, em Números capítulo 15, que diz assim, o capítulo é todo sobre isso, mas eu vou só sintetizar aqui alguns versículos. Números 15, 24. Será que se alguém fizer alguma coisa por ignorância, né, deixa eu pegar aqui melhor, 27, 15, 27. Se alguma pessoa pecar por ignorância, apresentará uma cabra de 1 ano como oferta pelo pecado. Pronto, pecou por ignorância, pega uma cabra. Oferece a cabra, está resolvido. Sacrifício pelo pecado de ignorância, uma cabra. O sacerdote fará expiação pela pessoa que errou, quando pecar por ignorância perante o Senhor, fazendo expiação por ela, e lhe será perdoado. Para o natural dos filhos de Israel e para o estrangeiro que no meio deles habita, tereis a mesma lei para aquele que fizer por ignorância. Ok, agora olha só. Mas a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, quer seja dos naturais, quer seja dos estrangeiros, injúria ao Senhor, tal pessoa será eliminada do seu povo. Ou seja, não tem negócio de, vou fazer um sacrifício. Porque geralmente prega-se isso, né? Quando alguém pecava, fazia um sacrifício. Não, senhor.
Só nos pecados involuntários, pecados de ignorância. Pois desprezou a palavra do Senhor e violou o seu mandamento. Será eliminada essa pessoa e a sua iniquidade será sobre ela. Esse atrevidamente tem versões aqui no Brasil que traduzem com mão levantada. Será que isso te lembra alguma coisa? Atrevidamente contra Deus. Pecou. E aí na lei de Moisés não tinha perdão. É por isso que Davi diz no Salmo 51, porque pela lei de Moisés ele não podia oferecer sacrifício, Davi tinha que morrer. Isso é graça, Deus o poupou. Por quê? Porque quis. Pela lei de Moisés ele teria que morrer, ele era um adúltero. É por isso que no Salmo 51 ele diz assim: sacrifícios e ofertas não quisestes, do contrário eu te daria. Ou seja, eu sei que nem sacrifício pode ter aqui, eu estou mal, estou ruim diante de ti. Se o Senhor quisesse, eu daria um sacrifício, uma cabra, um novilho, o que fosse para fazer, eu faria, mas eu sei que o Senhor não quer. Eu dependo completamente da tua graça, apaga as minhas transgressões, lava os meus pecados. Bom, eu acho que só com esse vídeo você já cresceu muito sobre a lei de Moisés. Você já aprendeu que ninguém era salvo por aquela lei, somente pela graça. E você aprendeu também que há dois tipos de pecado na lei. Pecado por ignorância, ou seja, pecado involuntário, e o pecado atrevido, que você fez porque você quis. Matou o outro, bateu no outro, roubou o outro, adulterou, fez porque quis. Esse pecado não tinha correção na lei. É muito bom saber que não somos salvos pela lei. E é muito bom saber que Jesus Cristo cumpriu a lei em nosso lugar. Maravilhoso saber que somos salvos pela graça. Pare de idolatrar os homens da Bíblia. Eles eram capazes de pecados tão escabrosos que você não gostaria de tê-los como vizinhos. Você não gostaria de tê-los como membros da sua igreja. A graça vem de Deus, não dos personagens da Bíblia. Esse foi mais um vídeo do canal Rabi Lopes. E aí, você conhecia esse detalhe da lei? Você sabia que a lei tinha esse aspecto? Comenta aqui. Eu vou gravar um outro vídeo sobre a lei, parte 2, talvez um intermediário, e depois vou gravar um outro, só dando dicas para você entender a lei de Moisés. Se inscreve no canal, o canal é bom, fica aqui, tá crescendo. Canal de variedades com cosmovisão cristã. Valeu, um abraço.